Olá, boa noite, tudo bem? Estou no ambiente externo aqui, né? Mas tá calmo, tá? Espero que o vídeo fique bom. E eu hoje vou, vou abordar agora um tema que ele é muito importante, tá? Claro que vai ser de uma forma breve, mas assim, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, mais esclarecedora, tá? É um assunto muito pertinente, sobre relações abusivas, tá? Então, eu queria começar dizendo que nós temos uma opinião pré-concebida, uma opinião mesmo, né? Nós temos inculcado isso em nós, de que a relação abusiva ela está muito atrelada, né? Ela está muito vinculada, né? A relações onde há agressões físicas, onde a pessoa ela é machucada, né? Ou ela é espancada, né? Ela de certa forma a integridade física dela, né, está em risco, fica em risco, né? Em risco por estar machucada, por ser machucada, enfim. Normalmente a ideia que nós temos quando a gente fala em relações abusivas, né? E nós pensamos também muito em casais, né? Bom, mas acontece que a relação abusiva ela não se dá só, né, no âmbito familiar, digamos assim, entre parceiros, entre casais, né? A relação abusiva, ela se dá em várias áreas da nossa vida, né? Por exemplo, temos relações de amizade, onde pode haver relações abusivas, relações no trabalho, onde pode haver relações abusivas, né? Em algumas instituições, de modo geral, onde há um poder de hierarquia maior, e aí essa hierarquia acaba sendo confundida muitas vezes com uma relação abusiva, porque o abusado não entende o que é abuso, né? Então estou aqui neste momento justamente com o intuito de esclarecer um pouco sobre isso, tá? Normalmente, quando nós temos, a princípio já, essa ideia de que a relação abusiva só está ligada a essa questão física, de machucar, de sangrar, de bater, enfim, nós acabamos, né, não dando atenção e não entendendo o que mais abrange essa questão das relações abusivas. E em todos esses âmbitos que eu falei e em vários outros, através desse movimento que eu estou fazendo de estar explicando, é possível que esse vídeo seja um divisor de água na vida de algumas pessoas. Bom, é importante saber, né, o que você entende por amor, por cuidado e também por abuso, por controle, tá? Por quê? Porque as relações abusivas, elas também se dão através de controle. Como assim? Exemplo, casais, né? Claro que toda regra tem suas exceções, é importante enfatizar isso, tá? Por isso eu enfatizo. Quando há um acordo, enfim, não é nada disso que eu tô falando. Eu tô falando quando é realmente um abuso, tá? Uma relação abusiva, onde há um abusado e um abusador. E muitas vezes esse abusado não sabe que está sendo abusado, né? E o abusador, ele tem muito essa questão da manipulação.
E se existe um abusador, se existe um abusado, perdão, existe um abusador, ok? Então, é necessário você ter uma ideia do que é amor, do que é controle e do que é cuidado, tá? Essas três coisas são, na verdade, um parâmetro para a gente começar a entender melhor o que é uma relação abusiva. No ambiente, no caso, entre casais, há essa questão, por exemplo, de um dos parceiros saírem e o outro exigir, né, que seja falado aonde está, com quem estava, o que estava fazendo, é, a, a, a exigência de ligar de tempo em tempo, né, a exigência de falar com quem está, de que forma, né? Então, você percebe através disso que é algo que ultrapassa um pouco os limites, né? Os limites, vamos dizer assim, do que é funcional, né? Começa a trazer um mal-estar. E aí é um parâmetro bom também para se identificar. Peraí, tá me fazendo mal esse tipo de pergunta. Então, até que ponto, né, podemos então ter uma ideia do que é o que, tá? Do que é cuidado e do que é uma relação abusiva. Então, por isso que eu falei, é importante enfatizar que um casal, parceiros que tem diálogo entre si e acha que até aí tá tudo bem, né? Só que aí, quando uma das partes não sabe, né? Aí é onde mora a grande questão, né? Bom, vamos falar então sobre essa relação de que aonde você está, com quem que você está, o que você está fazendo. E aí quando se chega perto, né? Quando eu estava falando com você, ouvi um barulho assim, ouvi um barulho assado, ouvi a voz disso, ouvi de uma pessoa diferente do que você está falando. E aí começa essa questão do controle de uma forma assim totalmente descabível, incômoda, né? E é aí onde nós encontramos uma disfuncionalidade, um grande problema a ser observado, né? E tratado, claro, no sentido de que eu quero isso para mim, é dessa forma, ou isso precisa ser melhorado, não dá para ser dessa forma, né? Enfim. Há também entre amigos essa relação de abuso, né? Onde eu tenho duas amizades e elas meio que se competem entre elas, mas eu estou nesse meio sendo a abusada e eu não percebo isso porque eu não entendo o que é cuidado, o que é abuso, né? Aí entra um pouco a questão do ciúme, de que faz com ela, não faz comigo, e que fez isso ou saiu para tal lugar e não me chamou. Então, até que ponto aí existe um cuidado, né? E existe uma manipulação. É importante também entender isso, tá? Existe um certo desejo de instigar um ciúme no intuito de manipular. É isso mais ou menos que eu estou querendo dizer. Entre, por exemplo, instituições de trabalho, né? Onde hierarquias, claro, a gente presta conta de trabalhos, a gente presta conta do serviço que é feito, que é prestado, né? No entanto, muitas vezes há um abuso de poder, né? E aí a gente precisa entender até que ponto você está prestando conta do trabalho em si, ou até e de que ponto até aonde que isso já não é uma prestação de contas apenas, mas é uma relação abusiva, né? Em outras áreas também, né? A partir daí a gente já pode começar a ter uma ideia do que é uma relação abusiva, tá? A relação abusiva ela agride muito
a questão psicológica, né? O nosso emocional, o nosso psicológico. Isso influencia de forma negativa em várias áreas da nossa vida. Então, nós precisamos estar atentos a essa questão, certo? E aí você deve fazer mais ou menos, né, uma reflexão de qual ideia você tem sobre o que é amor, o que é cuidado, o que é controle para você. Para que você consiga entender se você está sendo abusado, manipulado, ou se perto de você existe uma pessoa com esse perfil de abusador. Bom, é importante também nós entendermos que a pessoa, quando ela é uma pessoa mais carente, né, não recebeu tanto afeto por determinadas questões da vida, umas se ressignificam e tá tudo bem, conseguem lidar bem com isso, outras não. E as que não conseguem, que por algum motivo se sentem mais fragilizadas, mais carentes, mais dependentes, normalmente ela tende a escolher pessoas abusadoras para se relacionarem. Tá? E por que isso acontece? Por conta da fragilidade da carência, né? E por não saber distinguir o que é amor, cuidado e o que é o abuso. Então precisamos entender bem isso para saber essa pessoa está me ofertando amor, carinho, ou isso já é um abuso, né? Ou isso já está passando dos limites, né? Para que a pessoa não se aprisione emocionalmente, né? E ache que está tudo bem. Até porque isso começa de uma forma muito silenciosa. O abusador normalmente ele tem uma característica de muita sutileza, né? De fazer as coisas com muita calma, com muita tranquilidade e também com argumentos já bem preparados para respostas se caso houver perguntas por parte do abusado. Como, por exemplo, bom, eu não tô achando interessante, acho que você já tá passando dos limites e tudo. E aí a pessoa vem com um discurso, o abusador, geralmente ele vem com um discurso, não, isso é só zelo que eu tô tendo por você, eu só tô cuidando, né? Às vezes fala até a palavra cuidando do que é meu, não, tô cuidando da nossa amizade, tô cuidando de você porque eu acho que você não tá conseguindo enxergar o que eu tô, né? Numa relação de trabalho. Não, isso é uma questão que exige, né, uma resposta e eu preciso que você me fale sobre isso da forma que eu estou te pedindo, te delegando, enfim. Ok, mas espera aí, né? Vamos conversar e vamos entender aqui se essa relação está ultrapassando os limites cabíveis, né, para essa relação também de trabalho, né? Então, para isso você precisa saber, peraí, isso é o que eu considero, o que eu tenho como preconcebido em mim, para mim, cuidado, ou isso já é um controle, né? Porque controle sobre o outro, como assim, né? E muitas pessoas às vezes têm isso como algo natural, mas não é, tá? Exige-se uma reflexão nesse sentido para que nós não caiamos em situações de controle, de ser controlado, de ser manipulado, tá? E essa relação também existe entre familiares, tá? Mas, como eu acabei de dizer, você precisa ter
o conceito do que é para você ter um parâmetro. Amor, amizade, controle, amor, carinho, controle, cuidado, controle, tá? Para que você não seja vítima de abuso e de relações abusivas. Abuso psicológico, tá? A agressão física é só um tipo de relação abusiva. E nós temos que ter cuidado com isso. Bom, eu espero ter esclarecido um pouco sobre isso, tá? E se precisarem, eu estou à disposição. Meu Insta, né? @Thelma Schulz, psicóloga, Schulz, SCHULZ. E o meu telefone de contato, no caso, para marcar, né, uma consulta de uma sessão de psicoterapia. E se tiver interesse, né, mais no tema, né, e querer trabalhar essas questões, meu telefone é 27 99614 5344. E se você quiser também pode deixar aqui nos comentários do feed alguma sugestão para que eu possa estar abordando e nós conversando um pouco a respeito, ok? Um grande abraço, tenha uma excelente noite e fique bem. Tchau!